eu vou dar aqui as boas-vindas. Quero agradecer a presença de todos que decidiram participar aqui com a gente nessa noite gelada de julho. Hoje nós teremos, então, um diálogo sobre a gestão democrática das cidades à luz do Estatuto da Cidade, um evento promovido pela Comissão de Fiscalização e também a Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU São Paulo. Meu nome é Fabrício Linardi, eu sou o coordenador do escritório descentralizado aqui da Regional de Sorocaba. E vou mediar aqui o nosso bate-papo nessa noite. Teremos também a Ângela Golim, que é a coordenadora da Comissão de Fiscalização, e a Terezinha de Brás, que é membro da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU. Bom, eu gostaria de iniciar apresentando alguns dados sobre a nossa regional aqui de Sorocaba, mas antes de eu iniciar, eu vou contar um pouco de como a gente vai gerir aqui um pouco esse nosso bate-papo. Nos mesmos moldes do nosso evento anterior, no CAU Escuta, eu gostaria que vocês, para quem quisesse comentar, fazer alguma pergunta, enfim, que quiser chamar a palavra, que vocês colocassem no chat, simplesmente pedindo a palavra, colocando ali, fazendo uma inscrição. A gente vai controlar ali a ordem de inscrição, e daí a gente vai passar a palavra para cada um de vocês, e eu só peço que vocês tentem formular a questão ou o comentário dentro de 2 ou 3 minutos, para que a gente possa ouvir todo mundo. Então, depois das apresentações, a minha, da Ângela e da Terezinha, aí a gente começa, então, a ouvir os participantes, ok? Um bom evento a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundo. Muito bem. Então, estão todos vendo aí? Está tudo tranquilo? Posso seguir? Sim, pode sim. Obrigado, Francine. Então, hoje nós teremos, né, a participação aqui da Ângela Golim, como eu disse, né, da Terezinha, que ela, como membro da CPUAT, e meu nome aqui como coordenador do escritório descentralizado de Sorocaba. Então, a gente vai fazer uma pequena apresentação, né, e começa o debate sobre esse tema que tem sido cada vez mais fundamental para a gente discutir sobre as nossas cidades. A Regional de Sorocaba, ela abrange 69 municípios, aqui na parte praticamente sudoeste, né, do estado, uma população de quase 3 milhões de habitantes, temos quantidade de arquitetos ativos nessa região, 2.405, e temos também 10 instituições de ensino de arquitetura e urbanismo. Para vocês terem ideia da dimensão da nossa regional, né, todas essas cidades, elas fazem parte aqui da nossa regional Sorocaba. Então, é um desafio enorme, assim, a gente dar representatividade, né, para esses 2.400 arquitetos no interior do estado, que são parte de todas essas 69 cidades. Se a gente olhar no mapa, que é a distribuição dos arquitetos, a gente vê que temos uma concentração de mais de, praticamente, né, 50% dos nossos arquitetos estão na cidade de Sorocaba. O maior número de arquitetos, nós teremos ali mais ou menos 66% dos arquitetos concentrados em 5 municípios, e temos também por volta de 13 municípios que não tem nenhum arquiteto ativo, né? Então, para vocês verem, entenderem um pouco assim a abrangência dessa regional, né, e os desafios que nós temos, né? Então, um número muito grande de cidades, alguns que não tem sequer um arquiteto na cidade, né? Quanto mais na prefeitura, né? Então, a gente consegue imaginar o desafio que a gente tem aí para trabalhar com todos esses municípios. Se a gente considerar o total de arquitetos do estado de São Paulo, a regional de Sorocaba tem praticamente 4%,
desses arquitetos. Evidentemente, a grande maioria fica ali em São Paulo, que não é só o município de São Paulo, tem alguns outros municípios também, mas ali é que a gente tem a grande quantidade dos arquitetos, e os demais estão distribuídos entre as outras 9 regionais, né? O CAL ele é distribuído entre a sede São Paulo e mais 10 regionais pelo interior. Aqui um pouco do nosso perfil dos arquitetos. Então, nós temos praticamente 2 arquitetas para cada arquiteto, né? E de certa forma, um padrão entre todas as regionais aqui do interior do estado, praticamente segue o mesmo padrão. E também nós temos uma concentração de arquitetos jovens. A gente consegue perceber ali que, provavelmente, seguindo a tendência ali das aberturas das escolas, nós temos uma grande quantidade de arquitetos jovens, né, que também é um padrão entre todas as outras regionais aqui do interior do estado. Nós temos aqui, esse é um mapa que mostra no território, né, onde estão localizadas as instituições de ensino, e temos também, então, uma concentração de 5 instituições de ensino dentro da cidade de Sorocaba. E outras espalhadas pelo território, como Itapetininga, Salto, Itapeva, Votorantim, e assim por diante. A minha apresentação, então, acaba aqui. Eu gostaria de chamar, então, a Terezinha. Terezinha, você gostaria de apresentar já na sequência? Fique à vontade. Eu acho que seria melhor a Ângela fazer a apresentação sobre a fiscalização, depois eu entro sobre o tema, tá? Que também é da tá joia. Democrática, tá? Porque aí fica mais fácil para introduzir o debate. Perfeito. Então, gostaria de passar a palavra para a Ângela. Ângela, fica à vontade. Bom, eu não trouxe uma apresentação, eu vou falar sobre um dos temas que é, ao mesmo tempo, um grande problema, porque todo mundo fica na balança entre, nossa, a fiscalização, quando tem muita, puxa, que bom, o CAL está fiscalizando, quando não tem, ai, nossa, o CAL não fiscaliza nada, então é aquele problema sério, a fiscalização é sempre um tema polêmico, mas eu trouxe mais uma ideia do que é a fiscalização do CAL, que a gente percebe que ainda muita gente desconhece, né, o que o CAL fiscaliza, né? O objeto da fiscalização do CAL é o exercício profissional da arquitetura e do urbanismo, abrangendo as atividades, as atribuições e os campos de atuação dos arquitetos na forma da Lei 12.378, que é a lei que criou o CAL, e da Resolução 21 de 2012, que diz quais são as atribuições dos arquitetos. Então, o CAL tem uma equipe de fiscais, né? Hoje nós temos 13 fiscais no estado de São Paulo, e esses fiscais, por regional, cada regional tem menos uma das regionais, que no momento está desfalcada, que é a Regional de Santos, e temos mais 3 em São Paulo e mais uma coordenadora dos fiscais. Então, aparentemente, como vocês podem ver, nós temos uma equipe bastante pequena de pessoas para atender 645 municípios do estado. E, claro que sem a pandemia já era difícil, com pandemia e com um pouco menos de locomoção, um pouco menos de fiscalização na rua, ela aparece um pouco menos ainda. Mas a ação da fiscalização, né, ela vai atrás, principalmente, como eu disse, do exercício profissional. Então, quais são os enquadramentos que ela busca? Irregularidades no exercício profissional, descumprimento de normativos ou improcedência, né? Quais são as irregularidades mais que a gente tem normalmente e que dá enquadramento de fiscalização? Ausência de RRT, ausência de registro ou da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Ausência do RT da pessoa jurídica, exercício ilegal da profissão, que é quando um leigo
exerce a profissão as atribuições sem ser arquiteto. Outros enquadramentos que a gente tem: código de ética, legislações de outra profissão, leis urbanas, crimes e contravenções penais, regulamentação de editais, demandas de propaganda inadequada. Então, todas essas são ações que a fiscalização, a equipe de fiscalização do CAL executa. Além da equipe de fiscalização do CAL, nós temos uma comissão. Nós somos o único estado da federação que tem uma comissão de fiscalização. O que a comissão de fiscalização faz? A comissão propõe ações, na sua maioria educativas e preventivas, que possam reduzir a existência desses problemas que levam às notificações e às autuações do grupo de fiscal. Tá? Então, tem esses dois, nós somos o único estado que tem. Nos outros estados, quem tem esse papel são os integrantes da comissão de exercício profissional, mas São Paulo e agora o CAL-BR tem também a sua comissão de fiscalização, a deles é temporária, e a nossa ela é uma comissão ordinária. Tá? Então, a fiscalização ela é voltada justamente para verificação dos aspectos que estão relacionados ao exercício, ao registro profissional e à responsabilidade técnica. E tem várias coisas, e isso é o mais importante, que não são da nossa competência. Isso é o que mais confunde, em geral, as pessoas. Né? Um agente de fiscalização, por exemplo, ele não pode avaliar uma edificação, avaliar um sistema construtivo, emitir um laudo. Ele chega e vê, existe profissional registrado? Existe um registro de responsabilidade técnica para esta obra? Se não existir, ele vai fazer a notificação, vai fazer a autuação, vai seguir o processo. Se existir, ele não pode julgar se a obra está bem feita, mal feita, atende às leis daquele município. Como todos os nossos fiscais são arquitetos, obviamente eles têm conhecimento disso, eles vão encaminhar algumas coisas que estão, quando a coisa é muito mais grave, eles vão encaminhar para prefeituras, denúncias, ou para outras formas, né? Outros formatos até nós somos consultados para várias coisas. Então, aquilo que nós não podemos fazer autuação, nós temos que seguir outros caminhos. Nós também não podemos, por exemplo, entrar em imóveis particulares sem autorização. Nós também não podemos, por exemplo, embargar obra ou interditar imóveis, né? E não conseguimos barrar a aprovação de leis urbanísticas. Nós só conseguimos orientar quanto ao cumprimento do que é preconizado, tanto pelo Estatuto das Cidades, como pelas leis de urbanismo que existem, e que a gente zela para que todo o urbanismo nas cidades, em todas as cidades, de qualquer tamanho que sejam, esse urbanismo seja conduzido por arquitetos. Então, essa é basicamente a função da fiscalização e os seus limites, né, dentro do CAL. Muita gente realmente acha que, por exemplo, o fiscal do CAL vai chegar lá e vai interditar uma obra ou vai falar, nossa, isso aqui vai cair. Claro que se ele achar que a construção está muito ruim, está com problemas, porque ele ele não pode emitir um laudo, ele pode encaminhar aquela denúncia à prefeitura, mas ele não pode fazer nada como fiscal do CAL. Né? O CAL não pode fazer nada, assim como o CAL não pode chegar para a prefeitura e falar assim, olha, vocês estão descumprindo a lei
criando uma lei sem a participação da população. Está errado? Claro que está errado. Não segue isso, a nossa amiga Terezinha vai falar bastante para vocês já já. Mas o fiscal, enquanto fiscalização, ele não tem como autuar isso. Qual que é a recomendação quando isto acontece? A recomendação é que a gente faça um contato com essa prefeitura, com as câmaras. Isso é uma coisa que nós temos já planejado fazer com todas, pouco a pouco nós vamos chegar lá, e que a gente possa orientar a pessoa para que dê continuidade na sua denúncia através do Ministério Público. Mas realmente a nossa grande tarefa é conseguir trazer a fiscalização para perto das pessoas, mas mostrar para os arquitetos e para a sociedade qual é o papel verdadeiro e até onde vai o papel da fiscalização do CAL. Eu sei que isso é um assunto longo, teria muitas coisas para falar, mas eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para a Terezinha, ela vai falar bastante também sobre essa questão da gestão democrática das cidades, e depois a gente vai trocando conforme as pessoas tiverem interesse e dúvidas. Bom, boa noite a todo mundo que está participando, né? Desse primeiro aqui. Obrigado, Ângela. Oi, esse primeiro diálogo aqui, né? Sobre a questão da gestão democrática, né? Nas cidades, né? E nesse sentido, eu queria assim abordar, né? Para abrir, inclusive, para discussões, 4 aspectos, tá? Qual é o papel do CAL em relação ao Estatuto da Cidade no âmbito de suas competências, tá? O que mudou no quadro, né? Aonde foi promulgada a Lei 10.257 em 10 de julho de 2001. Estamos aí há 20 anos da promulgação dessa lei, que tem como grande diretriz, né, o quê? Induzir, tá, através de instrumentos urbanísticos, tá, o planejamento das nossas cidades, né? Então, nesse sentido, ela se faz aplicável junto aos planos diretores e efetivamente, tá, definida nesses planos diretores, tá? A terceira coisa seria o quê? Qual é a importância da gestão democrática da política urbana, tá? Que é objeto do nosso diálogo aqui, tá? Desse escuta que nós estamos aqui realizando pelo CAL, tá? Então, Fabrício, para pegar o primeiro aspecto, tá? Eu pediria para você os 2 slides, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro, né? Oi? Do ponto de vista aí das competências e no âmbito do CAL, tá? O que acontece? É a Comissão de Política Urbana e Ambiental e Territorial, tá? Que trata dessas discussões das normativas, regularização de planos, de políticas, planos e projetos, tá? Que envolvam aí, digamos assim, impactos nas nossas cidades, né? Então, compete a CEPOAT, aí segundo o seu regimento interno, tá? O quê? Propor, apreciar e deliberar sobre matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário relacionados à política territorial urbana e ambiental, tá? Qual seria outra competência, tá, que geralmente é levada e é discutida nessa comissão? Propor a participação do CAL São Paulo, tá, em eventos em forma de missão no âmbito de sua competência, tá, que está sendo colocada aqui através dessa discussão nossa. Gente, apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações e normativos que podem ser até internacionais, tá, que tratam de questões de política territorial, urbana e ambiental, em conjunto com as comissões competentes, tá?
Aqui no caso, a gente está discutindo com a comissão que fiscaliza, tá? E a comissão que propõe, aprecia e delibera e faz essa discussão das políticas urbanas e ambientais. O próximo slide, Fabrício, por favor. Tá? Compete também ao CEPOAT, aí dentro do nosso regimento interno, né? Dentro dessa competência de propor, apreciar e deliberar, tá? Sobre o quê? Diretrizes para a implementação de ações, tá? Aí visando aperfeiçoamento, a discussão da política territorial, urbana e ambiental, tá? Então, faz parte das competências do CAL, tá? A discussão e a apreciação dessas diretrizes. Diretrizes e ações para difusão e valorização das políticas territoriais, urbanas e ambientais, tá? Ações articuladas de política territorial, urbana e ambiental, tá? Entre o CAL São Paulo, né? E, no caso, que é a unidade federativa, né? E o CAL Brasil, nas suas duas instâncias, tá? Alinhadas, né? Aos governos municipais, estaduais e aí aos entes federativos, tá? Monitorar e avaliar o exercício da prática profissional. Gente, só que aqui no contexto do planejamento territorial, urbano, ambiental e da expansão das cidades. Quer dizer, não é uma situação de fiscalização, né? Mas é um quadro de monitorar e avaliar e fazer essa discussão junto com a sociedade civil, tá? Através do entendimento, tá? Do que seriam, tá? Impactos, ações dentro do planejamento territorial e ambiental. E, como última diretriz, tá? Acompanhar o desenvolvimento de projetos de planejamento estratégico do CAL relacionados às suas atividades específicas e aí relacionados às atribuições e competências dos arquitetos, tá? Tudo bem, Fabrício? Tá? Então, eu queria expor isso, né? Isso também vai poder ser passado depois para os profissionais, para entendimento do que seriam essas questões, tá? Como segundo aspecto, eu acho que, assim, qual é o quadro que mudou? Com certeza, né? Aquele país de 2001, né? Tanto no quadro mundial, no quadro nacional e no quadro local, tá? Onde as competências municipais sobre a atuação e intervenção no uso e ocupação do solo, tá? Estão definidas como prioritárias, são concorrentes entre os entes federativos, mas são prioritariamente de competência, tá? Dos municípios, né? Então, nesse sentido, eu acho que se faz extremamente importante a discussão, tá? Do Estatuto da Cidade e das suas implicações nos planos diretores locais, que muitos deles estão em fase de revisão, tá? Inclusive o do Sorocaba também vai se iniciar um processo de discussão, porque o plano diretor também tem a previsão da sua revisão a nível local. Nesse sentido, eu só quero pontuar duas coisas que eu acho que são fundamentais nesse novo quadro que se coloca, tá? O primeiro, a pandemia, tá? De forma muito intensa, tá? Ela ampliou, aumentou muito a desigualdade social e econômica, tá? O que isso faz, isso reflete diretamente, tá? No quadro das nossas cidades. As nossas cidades são o lugar de excelência, são as protagonistas para trazer respostas e soluções para essas desigualdades, aonde? No quadro do uso e ocupação do solo e no planejamento urbano das nossas cidades, tá? Que enfrentam tanto as questões econômicas como as questões sociais, tá? Ligados diretamente às políticas públicas, tá? Nesse sentido, tá? Eu acho que cabe lembrar, né, que o Estatuto da Cidade, né, ele adquire, eu acho que, uma outra conotação nesse quadro, tá? Talvez muito mais importante, enquanto a aplicação dos instrumentos que ele coloca, tá?
tanto do ponto de vista de instrumentos que podem trazer a discussão de benefícios e ônus dos processos de urbanização, né, como da discussão de nossas políticas setoriais, sejam de habitação, sejam ambientais, tá? Seja do impacto sobre o ambiente natural ou sobre o ambiente construído, tá? E a segunda questão que eu acho que é relevante, né, como nós estamos falando aqui de um marco regulatório importante, que é o Estatuto da Cidade, né, existem alterações regulatórias que são recentes, que colocam novos marcos em que eu acho que vai impactar em muito a discussão das nossas cidades, tá? Esse novo marco, tá, é a Lei 13.874, de 16 de dezembro de 2009, que estabelece, tá, a Lei de Liberdade Econômica, tá? Ela foi feita pelo Ministério da Educação e nós sabemos que tem a ver com o Estatuto da Cidade. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade, tá, ele vem a estabelecer a regulamentação do artigo 182 e 183 da Constituição de 88, e esse marco regulatório está onde? Está na ordem econômica da nossa Constituição. Tá? Então, as atividades que incidem sobre o território urbano, elas têm uma relação muito forte com a ordenação econômica dessas atividades, tá, espacializadas no território, né? Nesse sentido, tá, ela tem como grande objetivo, e ela muda e inverte a relação público-privada, tá? Eu acho que essa é uma questão importante e interfere também no controle, tá, do Estado sobre as iniciativas privadas, tá? Por quê? Porque ela possui como grande objetivo viabilizar o livre exercício da atividade econômica, tá? Em que sentido? Tá? Viabilizando, tá, o livre exercício dessa atividade econômica e a livre iniciativa privada, deixando evidente, e esse eu acho que é o aspecto importante, a intenção dos legisladores em garantir a autonomia do particular para empreender e empreender nas nossas cidades, tá? Nesse sentido, tá, essa nova ordem econômica, ela também, que é outro aspecto importante, ela restringe a atuação do Estado sobre atividades, tá, econômicas, tá, e, portanto, é uma dimensão que nós não temos, porque é uma lei muito recente, tá? Ela vai estabelecer, tá, impactos, tá, e mudanças significativas, tá, na regulação e das normativas que incidem sobre as nossas cidades, tá? Alguns reflexos disso já é sobre o licenciamento urbanístico, tá? E esses impactos nós só vamos sentir no tempo, mas é importante que fiquemos atentos, tá, ao que esse marco regulatório vai estabelecer, tá, de diferenças e, principalmente, de um entendimento de uma discussão que já temos, né, de inversão da relação público-privado, onde o privado começa a ter uma predominância muito maior, tá, digamos assim, na definição dos seus interesses, tá, junto às intervenções nas nossas cidades, tá? E o terceiro aspecto, né, que eu acho que é fundamental dentro desse quadro, é a discussão da gestão democrática das nossas cidades, né? Uma vez que, tá, é através dessa gestão democrática que a gente pode ter um contraponto, tá, para a discussão do lugar privilegiado das atividades econômicas nas cidades brasileiras, tá, frente a esse novo marco regulatório. Tá? Nesse sentido, a gestão democrática das cidades, tá, que aparece no Estatuto da Cidade, né, ela coloca o seguinte, tá? Ela coloca dois pilares. O primeiro são os conselhos, tá? E o segundo são as audiências públicas, tá? O que acontece? Com relação aos conselhos, né? Quais são os pressupostos, tá, na gestão do interesse público? Fiscalizador das atividades, tá, da administração pública, tá?
um elemento, um lugar importante, tá? Para se discutir o planejamento municipal, né? Porque os conselhos fazem parte do ciclo de atuação orgânica dessas discussões, tá? Os conselhos também têm como pressupostos, né, formular e coordenar a implementação de políticas públicas, né? Eles são o quê? Um elemento que formula, tá? Acompanha a execução, o acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, tá? Esses conselhos também, como órgão colegiado administrativo, eles se configuram, tá, como um órgão integrante da administração pública. Em que sentido? Como órgão de controle da administração pública. E só assim, tentando finalizar com algumas discussões sobre isso, a deliberação pelos conselhos sobre obras e projetos que irão ocasionar impactos ambientais ou de vizinhança, tá, deve obrigatoriamente ser submetida, tá, mediante consulta direta, tá, a indicação de realização de audiências públicas, o que aí nos coloca o segundo pilar da gestão democrática, tá, das políticas públicas nas nossas cidades, tá. Nesse sentido, tá, as audiências públicas, tá, elas visam o quê? Empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o ambiente natural e construído, tá, sendo que os resultados dessa discussão, uma vez que aí é uma consulta direta, tá, à população e à sociedade civil, eles são vinculantes para a administração pública, que tem que considerar essas discussões, tá? Feitas essas considerações, tá, eu acho que fica claro, tá, o quê? A importância que reassume a gestão democrática das cidades, tá, que é um dos instrumentos importantes da participação da sociedade civil, no quê? No planejamento dessas cidades, nos planos diretores, tá, e em grandes projetos que tenham impactos negativos sobre as nossas cidades, tá? Em relação aos conselhos, só colocando, tá, um parêntese, uma parte, tá? Conselhos importantes, tá? O CEPUAT, né? Fundamentalmente a nossa comissão, e o CAL São Paulo está participando, tá, ativamente de diversos conselhos, prioritariamente de conselhos que envolvem, tá, as nossas cidades, o planejamento das cidades, como o PLAN, no caso de Sorocaba, tá? O COABS, que é o Conselho de Habitação, e o CONDEMA, que tem papéis consultivos e deliberativos, tá, sobre normativas e questões de caráter público de grandes empreendimentos na cidade, tá? Então, nesse sentido, eu acho que se faz muito presente, importante, tá, e fundamental a discussão da gestão pública, tá, que ela já estava colocada há 20 anos, mas desse quadro de desigualdades sociais, esses novos marcos regulatórios, tá, que invertem a relação público-privado, que quase que se dá com uma relação privada e pública hoje, tá, que isso se faça, tá, num âmbito, né, de gestão democrática, tá, da discussão dessas políticas públicas, tá, que vão formular aí os planos diretores para as nossas cidades. Eu acho que seria isso, tá? Obrigada pela atenção, e é só para a gente levar aí considerações que possam nortear o nosso debate. Obrigado, Fabrício, obrigado a todos. Obrigada. Bom, a gente tem uma inscrição para esse momento, Fabrício, da Silvana. Silvana, se você quiser abrir o microfone, se apresentar e conversar aqui com a gente, acho que seria legal. Boa noite, prazer estar com vocês. É sempre bom discutir arquitetura, a cidade, com arquitetos. A gente tem pouca oportunidade de fazer isso.
Na verdade, a dúvida que eu tenho, né, eu sempre ouvi, né, que a função realmente do conselho, né, da gente fiscalizar, né, o exercício, né, profissional dos arquitetos e, assim, de uma maneira que dê segurança à sociedade, né, em relação ao nosso exercício. Uma dúvida que eu sempre tive, que eu gostaria, assim, perguntar, eu estou, assim, perguntando mesmo como, querendo saber como que funciona, né? No caso de edificações, né, públicas, né, existe uma construtora que é responsável pela execução, mas o projeto vem dentro né, dos setores das prefeituras, né? Eu digo isso em relação à creche, escola, a uma infinidade né, de programas de equipamentos importantes. Como é que fica essa questão, né, de controle desses edifícios? Porque, assim, quando a gente tem a propriedade de uma edificação, então, assim, o dono do edifício ele é responsável pelas coisas que acontecem dentro dele, né? A segurança, a qualidade, sei lá, de conforto ambiental. Mas eu tenho visto, né, projetos públicos que, assim, tem tantas questões, né, do ponto de vista não só da execução, mas do programa, que são coisas que estão faltando, coisas que não deveriam ser feitas daquela maneira. A gente pergunta, né, a função do CAL é fiscalizar, é controlar isso, mas como que acontece com o serviço público se eles não recolhem nem RT, a secretaria, às vezes não dá uma resposta à sociedade? Como é que fica essa questão? Né? Porque, assim, as grandes obras ainda estão na mão das prefeituras, dos municípios, do Estado, né? E essa questão, por exemplo, uma coisa simples, né? Faz um estádio municipal, tem que ter as saídas necessárias, né, de rotas de fuga, não tem, acontece um acidente, como é que fica? Quem que responde, né, por esse projeto, por essa responsabilidade? É uma coisa que eu não sei, gostaria de entender melhor. Eu estou, assim, perguntando realmente com uma situação de leiga. E olha que a gente é arquiteto, né? A gente sabe do edifício privado, mas do público a gente sabe bem pouco. Posso responder, Fabrício? Bom, seguinte, o arquiteto em função pública, ele também tem que ter um RRT para um projeto executado dentro da prefeitura, tá? Ele não é isento disso. A prefeitura tem que fazer, ele tem que fazer o registro, se é a prefeitura que paga, se é ele que paga, isso é um assunto interno. Normalmente a prefeitura deveria fazer esse pagamento, mas sim, todo projeto feito por um arquiteto dentro da sua função pública, como arquiteto numa prefeitura ou num outro órgão público qualquer, tem que ter RRT. E, através deste RRT, ele está sujeito à fiscalização. Tá? E não tem, eles têm sido... por exemplo, o que muitas vezes acontece é que o projeto vem pronto. E aí, o RRT pode ter sido feito, pode ter sido um projeto feito até por um engenheiro, uma RT lá atrás. Uma coisa também é um RRT de projeto, e outra seria um RRT de construção, uma construtora, tal, ela pode ter um ART ou um RRT, mas eles não são isentos de tê-los, tá? Em não tendo, se houver um problema, vai ser apurado, né? E vai ser notificado, fiscalizado. Hoje, como é feita essa fiscalização? Hoje, como eu disse no início da hora que eu comecei a falar, nós temos um quadro bastante diminuto de fiscais. Então, hoje, essa fiscalização, ela acontece por denúncia. Ela não é uma fiscalização proativa para todas as obras públicas. Ela acontece por denúncia, quando nós recebemos uma denúncia que uma obra pública não tem um RRT ou está irregular, tal, o fiscal vai lá, faz a notificação, faz todo o processo subsequente a isso, tá?
Então, mas tem que ter, quer dizer, é uma obrigatoriedade. O registro é obrigatório para o funcionário público, é isso? Para o arquiteto que esteja trabalhando em órgão público, sim. Arquiteto, né? Porque nós estamos falando de arquitetos aqui, mas independente disso, o engenheiro também é obrigado, não é? Não existe isenção. Assim, seja em Brasília, seja em Sorocaba, não existe isenção. A obra pública tem que ter um registro. Eu sempre tive curiosidade e sempre procurei, assim, saber quem que é o arquiteto, o engenheiro responsável de uma obra pública, né? Eu nunca vi placa que tenha RT da inscrição do arquiteto. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque, assim, se o conselho é uma autarquia, né? A RT é uma garantia para a sociedade. E não ter essa discriminação, né, de autoria, né, nas obras públicas dá uma sensação que não tem controle, né? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente é obrigado a manter uma placa e ter a documentação na obra, né, as obras privadas, eu acho super certo que a gente, assim, estou na dúvida, quero saber quem foi o responsável pelo bom ou pelo mau projeto, a gente ter ciência disso. Eu acho que é correto, né? Transparente para a sociedade, né? Porque a gente vê, por exemplo, as questões de acessibilidade, então, né? É uma coisa assim, super recorrente, uma coisa que não deveria ser nem mais questionada, elas são obrigatórias, né, nos projetos. E a gente vê equipamento público que não atende, né? Rampa muito inclinada, ou as escadas inadequadas. E a gente, às vezes, fica pensando, não, mas é órgão público, quem que vai responder? Não sei, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que até, assim, seria interessante, né, que o CAL tivesse mais essa exigência com os órgãos públicos também, ainda mais, né, de serem... órgãos públicos, ambos são, né? Então, acho que é uma questão de fazer, prevalecer o que deve ser certo, né? Tudo bem. Olha, sinceramente, Ângela, eu nunca vi placa, né, que, assim, de equipamento que tenha a responsabilidade de um engenheiro, de um arquiteto. A gente vê a nomeação da secretaria e ponto final. E eu acho muito pouco, né? No entanto, a gente também não vê nenhum edifício quem foi o arquiteto que o projetou. Então, nós temos uma questão de não dar a cara das pessoas aquilo que elas fazem. Independente de ser uma obra pública, a gente vê em casas, a gente vê... Mas a gente também... Realmente, eu concordo com você. A gente vê placas, mas a gente não vê... A gente vê que está escrito aprovado, mas não vê quem é. Tá? Mas também a gente não vê no edifício de 20 andares quem foi a pessoa, só vê o nome. Vem o nome da construtora, né? E geralmente fica aí fazer a arquitetura estar mais presente em tudo. Isso que assim, que a gente está a percorrer. Sim, ainda mais que agora tem essa questão, né, da responsabilidade da ação do arquiteto, de um engenheiro, criminalizando, inclusive, eu acho muito sério. Eu acho que as pessoas, às vezes, fogem da responsabilidade, né, de outras maneiras. Eu acho que isso é uma forma da gente impor mais respeito, né? Eu acho que, assim, tem autoria, tem pai, tem mãe, então tem que estar lá. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente consegue identificar o mal profissional, né? Então, assim, a gente tem a quem recorrer, fala assim, poxa, não está certo, né? Tá, obrigada. Obrigado, Silvana. Gostaria de passar também a palavra para a Ângela Cristina, que também pediu a voz aqui. Gostaria de esclarecer no âmbito da Prefeitura de Sorocaba. Boa noite, Ângela. Fica à vontade para abrir a câmera, conversar aqui com a gente. Olá, não sei se está dando para ver. Oi, tudo bom, Terezinha? Oi, Silvana. Oi, Xará. Eu não estou mais atuando na Prefeitura de Sorocaba, né? Eu estou aposentada há um ano, mas sim, na Prefeitura de Sorocaba nós tínhamos que recolher RT em todos os serviços que nós fizéssemos. Não era só a exigência do CAL. O Tribunal de Contas passou a exigir isso
para engenheiros também, engenheiros arquitetos, todos que fossem responsáveis por algum tipo de atividade atinente à nossa categoria profissional. Acredito que não tenha mudado isso no último ano, principalmente por muito mais, infelizmente, muito mais pelo Tribunal de Contas do que pelo próprio fiscalização do CAL, como a Ângela falou, que não tem recursos, né, para fazer isso. As placas, normalmente, elas são definidas pelos órgãos financiadores, né? Seja do Estado, seja federal ou do próprio município. Para nós, profissionais da prefeitura, Terezinha sabe, esteve nos conselhos, sabe, é muito solitária a nossa atuação. Né? Solitária por quê? Porque são muito poucos profissionais, né? Para um município como o de Sorocaba. E nós vemos uma coisa que a Ângela falou sobre não ter, eu não sei se eu entendi certo, né? Mas a responsabilidade pelos projetos urbanísticos, eles são de arquitetos. No entanto, nós temos setores, e eu estou falando na base da Rádio Peão, porque eu não estou mais lá nesse último ano, né? Mas parece que agora há chefes, né, técnicos e outras coisas. Não tenho como afirmar, mas eu me pergunto se, de repente, se não tem pessoas para ir na prefeitura verificar essa coisa. Foi uma coisa que o CREA fazia antigamente, ele mandava ofício, pedindo o nome das pessoas que estão atuando nas áreas atinentes as atuações específicas do arquiteto. Então, de repente, é uma sugestão, não sei se pode, se não pode, se eu estou delirando, poderia talvez exercer a sua ação questionando a prefeitura, né? Nós estamos aí para sair um plano diretor. O último foi uma briga terrível. Todas as questões do Estatuto da Cidade foram cumpridas, audiências públicas, reuniões temáticas. Me parece que o Fabrício teve em reunião lá específica dos códigos, então a gente estava sempre convidando os arquitetos a participar. No entanto, quando chega na Câmara, não há audiência pública, né? As emendas, elas são aprovadas sem ter audiência pública. Quer dizer, uma emenda, ela vai mudar aquilo que foi discutido em várias audiências públicas, né? Compactuado pela sociedade. Eu acredito que essas são ações que o CAL poderia atuar independente de ter ou não número de fiscais, porque são coisas que poderiam ter atuações administrativas. Verificar se há ou não pessoas não qualificadas atuando nas áreas específicas de urbanistas também seria uma ação que não precisa de ir um fiscal lá no local, porque elas são administrativas e, de certa forma, ela tem um impacto incrível, né, sobre a ação da cidade. Eu gostaria até de saber se existe um parâmetro em termos de número de habitantes, né? Um arquiteto para quantos habitantes? Porque quem aprova, quem está na prefeitura, quem atua no dia a dia, né, que vai lá no famoso balcão, né, discutir comunique-se e outras coisas de ordem prática, sabe que é humanamente possível. Quem está aprovando o projeto também está atuando na área urbanística, também está analisando legislações ou atuando nos conselhos, e são o mesmo número de pessoas, né? Então, a minha dúvida e a minha colocação é de forma que talvez os conselheiros e o CAL pudessem estudar algumas outras formas de inquirir ou de fiscalizar a atividade profissional no âmbito público, não apenas no recolhimento das RRTs, mas também na prática profissional, né? Porque
o profissional da prefeitura, ela não tem o salário mínimo profissional, né? Tem jurisprudência que diz que sim, tem jurisprudência que diz que não. Então, desde o salário mínimo profissional até condições de trabalho, fica difícil, né, a atuação do profissional. Então, é só para esclarecer, né, a Silvana, que sim, eles recolhem os RTs. O que acontece é que muitas vezes eles fazem os primeiros projetos, recolhem, só que depois acaba se tendo licitações, cartas convites, e são outros profissionais, outras construtoras que também têm, mesmo porque o TCU cobra, né, o TCE, né, ele cobra. E, então, eu acredito que de um ano para cá isso não mudou. O que eu acho que mudou foi a quantidade de profissionais para atuarem junto com a população nas questões urbanas. Se eu falei besteira aí, desculpa. Tá, obrigada. Imagina, obrigado, Ângela. Ângela, fica à vontade para responder. Bom te ver, Ângela. A Terezinha também deve ter uma parte de resposta. Eu vou fazer só uma pequena resposta para a Xará aqui, que é o seguinte. A comissão de fiscalização, ela tem uma ação prevista, aí sim, através da comissão, dos conselheiros, como você mesma falou, e não dos fiscais, uma ação que ela vai nesse sentido do administrativo. É uma ação preventiva, uma ação educativa, é uma ação que a gente nomeou ela como município 100%, e que ela tem como finalidade fazer uma visita virtual ou pessoal, dentro das possibilidades, começando por municípios pequenos, que obviamente não têm arquitetos em seus quadros. A ideia é, sem dúvida, com o tempo, abranger o maior número de municípios possível, mas essa ação ela é para prefeitos, secretários de obras ou de planejamento, quando houver, e também para as câmaras municipais, para alertar da importância de ter arquiteto dentro do quadro público, da administração pública, fazendo o papel do urbanismo, não só ligado à questão da obra, da construção, do projeto, mas ligada à questão urbanística. Tá? Essa é uma ação que a gente pretende implementar e começar, dentro do possível, fazer essas visitas com esse propósito justamente. Então, chegar, alertar quais são as leis, por que é importante, por que ele estaria, quando o município não tem um arquiteto, por que ele estaria incorrendo, de uma certa forma, em exercício ilegal quando ele faz uma ampliação do território, uma ampliação do núcleo urbano. Então, essa é uma ação educativa preventiva já prevista na comissão de fiscalização. Está sendo desenvolvida os formatos, mas a gente pretende começar a implementar. É uma ação que, assim, é muito difícil a gente combinar ela virtual. Então, a gente está esperando um pouco para que seja possível fazer essas visitas pessoalmente, presencialmente. É complicado a gente juntar, às vezes, um prefeito, um presidente de câmara para a gente fazer essa visita e essa conversa. Mas a ideia é exatamente essa que você falou, é trazer para os municípios a importância de se ter arquitetos. Mas o município é muito pequeno, tem 10 mil habitantes, não comporta pagar um arquiteto. Então, a gente também leva as opções possíveis. Consórcio, 1 milhão de outras opções que a gente pode abrir para os prefeitos e para os conseguirem ter em seus quadros. Não precisa ser todos os dias. A cidade tem 10 mil habitantes. Se o arquiteto tiver um arquiteto que vai lá 2 vezes por mês, talvez seja o suficiente.
Não é o ideal? Não, não é o ideal, mas é melhor do que não ter nada. Então, essa é a ideia, fazer essas visitas e ir incutindo aos poucos, dos menores municípios para os maiores, a necessidade de que o arquiteto participe do crescimento da cidade, porque é ele que é o urbanista. Segundo a colocação da Ângela, um prazer vê-la aqui, viu, Ângela, tá? Eu acho que a questão é o que nós colocamos inicialmente, né? Está dentro das competências do CAU e da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial, monitorar e avaliar, tá? O exercício profissional no contexto do planejamento urbano, tá? De políticas públicas, de expansão das cidades, tá? Então, cabe a nós monitorarmos e avaliarmos esse exercício profissional, não punirmos esse exercício, tá? A punição seria feita, digamos assim, né, que seria uma coisa de fiscalização, né, seria feito dentro de legislações específicas, né, de improbidade administrativa, tá, e de envio dessas questões, tá, responsabilizando aí profissionais, tá, no âmbito do Ministério Público, tá? Então, a punição cabe no âmbito civil, tá? No âmbito, digamos assim, do judiciário, né? Que avaliaria, tá? E responsabilizaria por uma prática incorreta. Ao CAU cabe, tá? Monitorar e avaliar esse exercício profissional, tá? E de que forma? Participando ativamente dos conselhos, tá? Que são diretamente ligados às questões de planejamento das cidades, principalmente conselhos de habitação, conselhos municipais de planejamento, só para dar um exemplo, e conselhos como o CONDEMA, né? Os conselhos de desenvolvimento, os conselhos ambientais, né? Que fazem o quê? Que tem aspectos consultivos e deliberativos, tá? Eu quero colocar para vocês que uma das iniciativas dessa gestão do CAU, né, que se iniciou nesse ano, é justamente a participação desses conselhos de uma forma ativa, tá? Com esse papel de contribuir para a discussão das nossas cidades, tá? Que ser um grande guardião aí, digamos assim, tá? E induzir, né, a aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade, tá? Da gestão democrática, e sempre ser o quê? Ser o defensor desses conselhos, de normativas, né, e de regulamentações que estejam dentro do quê? Do interesse público, né? Essa que é uma grande questão, né? Então, esse eu acho que é um papel importante do CAU. Né? E seria importante que ele participasse não só sobre os arquitetos, sobre a iniciativa privada, né? Mas sobre esse monitoramento do exercício profissional, né? No âmbito público. Eu acho que seria um pouco isso, se você tiver alguma coisa aí para complementar, Ângela, tá? E as questões de fiscalização e, digamos, de verificação de uma prática incorreta, tanto da aplicação e da utilização das normativas, tá? Isso se daria a nível civil, né? De impropriedade administrativa, existe uma lei para isso, e os arquitetos se incluiriam nessa lei, tá? E a nível do quê? A nível de questionamentos que podem ser feitos pelo Ministério Público, tá? De acordo com, responsabilizando, tá? E chamando os profissionais que tiverem essa prática, digamos assim, incorreta do ponto de vista, tá? Aí da aplicação das nossas leis, tá? De interesse público. Eu acho que seria isso, tá? Qualquer coisa, Ângela, se você tiver algum questionamento a mais, tá? Seria só para exemplificar e colocar essa questão. Obrigado, Ângela, Terezinha. Temos mais uma inscrição aqui para a Silvana. Fica à vontade, Silvana. Vamos lá. Eu queria perguntar, né? Existe uma... É feito assim, eu acho interessante essa questão, né? Existe uma indicação de ser adequado às prefeituras ter arquitetos urbanistas.
eu acho, assim, curioso, né? Assim, quem determina leis e é obrigado a representar alguém são os advogados, tá? Não existe, você não faz absolutamente nada na vida se você não tiver a figura de um advogado. Se você nasce, você morre, você casa, você descasa, sempre existe a figura do profissional do direito que faz a intermediação de todas as ações civis feita através de um advogado. Assim, é exagerado algumas coisas, mas a gente entende por quê, porque, afinal de contas, ele conhece o âmbito de todas as leis, né, e com as consequências delas. Então, existe a figura do advogado. Agora, na nossa área, eu acho assim, morno, né? Assim, existe uma indicação das prefeituras de que é adequado ter um arquiteto. Eu, sinceramente, acho que deveria ser lei. Porque, assim, se você está falando nas questões da cidade, né, as questões da cidade são urbanistas. E a gente tem visto cada vez mais a participação de advogados, né, relacionados a isso, de geógrafos relacionados a isso, que não têm uma formação, né, que nem um arquiteto, às vezes nem mapa sabe ler, mas está nessas funções. Eu acho, assim, é uma coisa, assim, bem temerosa, né, principalmente, talvez agora mude, né, pela responsabilidade, né, de improbidade administrativa, né, que todos os órgãos estatais estão sujeitos, né, pela má orientação que eles têm, né, por exemplo, se, o governador achar que tem que baixar uma lei que não respeita a questão ambiental, porque uma questão econômica prevalece a ambiental, claro, ele vai ter consequências, ele vai ser chamado, porque afinal ele lesou um patrimônio, ponto final. Agora, a mesma coisa em todas as instâncias, a mesma coisa quando é na prefeitura, né? Se o prefeito toma uma decisão equivocada, né, levando em consideração só parecer jurídico e não parecer urbanista, lá na frente, quando tiver as consequências sociais, ele pode sim ser colocado, porque afinal de contas a sociedade perdeu alguma coisa. Eu acho assim, eu não sei, eu acho que ainda a profissão da gente, talvez ela ganharia mais força se realmente os conselhos se colocassem de uma maneira de que existisse a obrigatoriedade de ter esses funcionários dentro do quadro. Porque, assim, quando você não é formado numa profissão, você pode ligar desconhecimento, ignorância e não ter consequências. Afinal de contas, você não tem essa responsabilidade. Agora, a partir do momento que o profissional tem as qualificações da profissão, ele não pode se eximir, né? Porque ele tem conhecimento. E eu acho que as prefeituras, elas têm que ver isso como uma segurança nas decisões, né? E fica uma coisa assim, meio que morna, se não tiver, não conseguir ter. Engraçado, uma prefeitura jamais vai abrir mão do jurídico, né? Porque ele sabe as consequências de abrir mão de um advogado. E agora, em relação à cidade, que o impacto é muito maior e é muito mais, né, tempo para conseguir resolver, ele acha que ele pode abrir mão, né? É aquilo que a Ângela acabou de falar, né? Na prefeitura tem profissionais de profissões meio que irmãs, né? Meio parelhadas a gente, que estão assumindo papéis que não lhe competem, né? E o que mais me preocupa é o tipo de conselho que eles dão, né? Para quem realmente o direito tem que tomar decisão. Acho que ainda é muito tênue falar que as prefeituras podem ou não, preferencialmente eles devem ter, mas se eles não tiverem, ok. O que vai responder depois, né, pelo plano diretor lá na frente, por iniciativas em relação ao meio ambiente, por um monte de coisas, né, que não tem, vai falar que não teve orientação adequada, né? Eu acho que é um custo muito grande para a sociedade deixar do jeito que está. Uma pena, deveria ter realmente uma normativa que estabelecesse isso como obrigatoriedade, não como opção, né? Não tem dinheiro, abre mão de outra coisa, abre mão do topógrafo, né? Mas as prefeituras preferem ter esse tipo de profissionais, né?
Podia abrir mão do vice-prefeito, né? Perfeito. A gente só pensa no vice-prefeito quando dá uma encrenca com o prefeito, né? A gente lembra que tem prefeito, vice-presidente, né? A gente já conheceu, mas assim a gente descobre quem é o vice-presidente quando muda, né? Quando acontece algum problema, né? Mas eu acho que sim, eu acho que eu acho que tem profissões que não tem como você abrir mão. Eu acho que assim, a arquitetura é uma das profissões estanques de uma sociedade. Ela realmente planeja o futuro, né, das cidades. Como é que abre mão disso? Eu acho que tem coisas que é por falta de conhecimento. Eu acho que quando começar realmente a dar pepinos grandes, né, que os prefeitos, os governantes começarem a responder, né, por improbidade administrativa, talvez acordem para uma realidade muito mais pertinente, né? E eu acho que assim, que nem hoje foi trazida a questão, né, que o fator econômico prevalece em cima de qualquer coisa, justifica qualquer coisa. Sinceramente, eu acho assim triste ouvir isso, né? Uma sociedade nunca deveria ser pautada só pela questão econômica, as pessoas são mais que isso, são mais importantes. Então, assim, não vai ter mais questões sociais, não vai ter mais o coletivo, não vai ter mais nada, vai ser só o privado que vai prevalecer. Quem tiver mais dinheiro é que vai comprar as coisas, né? Vai ter mais direito. Agora, mais do que nunca, né, frente a isso, o papel dos urbanistas é essencial. A gente tem que começar a levantar certas bandeiras para demonstrar para a sociedade a importância, né? Abriu rua no lugar errado, você vai ficar o resto da vida com a rua no lugar errado, não tem como corrigir, né? Tem coisas que a gente precisa alertar, né? Bem, são questões a serem pensadas, né? Obrigado, Silvana. Ângela, Terezinha, querem responder a Silvana? Nós temos já mais uma inscrição aqui da Denise. Tenho percebido que a gente está bem concentrado aqui na cidade de Sorocaba, mas eu gostaria até de colocar um questionamento aí para os participantes. Não sei se temos aí participantes de outros municípios, mas seria bem interessante ouvir as pessoas de outros municípios para ver quem está acompanhando, quem tem alguma dúvida, e se a gente pode ajudar de alguma maneira aqui, né, no desenvolvimento aí das políticas urbanas dos municípios da Regional Sorocaba aqui. Então, fiquem à vontade para fazer a inscrição, eu vou tomando nota. Fabrício, eu acho que a gente podia ouvir a Denise, tá, e tentar ver se a gente responde em bloco, né, para ouvir 2, 3 pessoas, o que você acha, Ângela, e responder conjuntamente, porque aí a gente ganha mais tempo. Acho que seria eu isso. Acho bom, porque às vezes as reflexões mudam, ou quer dizer, as dúvidas vão existir, até porque as dúvidas colocadas pela Silvana, infelizmente, não somos nós, aqui nessa roda de conversa, que vamos sanar hoje. Isso nós estamos plantando sementes para o futuro. Mas eu acho muito bom a gente ter a Denise falando antes da gente continuar essa bate-bola. Que eu diria, Silvana, é que são questões que eu acho que têm que ser encaminhadas, né, para verem como é que podem ser tratadas a nível das comissões do CAL. Eu acho que isso é pertinente, tá? Seria só ouvir a Denise, aí a gente vê umas 3 pessoas responder em bloco para ajudar na questão do tempo e dar possibilidade para os outros municípios se posicionarem também. Seria isso. Denise, fica à vontade. Boa noite. Então, na verdade, tem a ver até com a fala da Silvana, né? Eu acho perfeito a gente questionar isso, né? Por que não é obrigatório, né, ter arquitetos nas cidades, mas me preocupam 2 outras questões que eu acho que de repente tá mais assim até mais no poder do CAL de estar atuando, né? Uma bom, talvez até essa obrigatoriedade talvez só funcione para os municípios maiores, né? Porque realmente tem municípios que têm, né, uma quantidade muito pequena de arquitetos na cidade, no próprio município, né, atuando normalmente, que dirá um deles na prefeitura. Mas o que me preocupa é a gente conseguir formas
as políticas públicas, o que é decidido na prefeitura, da gente conseguir com que as coisas sejam responsabilizadas, independente, né? Isso é uma questão, porque, por exemplo, eu tenho acompanhado a legislação aqui municipal, as coisas acontecem à revelia o tempo inteiro, aí tem empreendimento, vai fazer o estudo, o laudo que vem, as pessoas assinam, mas se depois se aquele estudo não está de acordo, também nada acontece. O diretor do SAI pode dizer que vai ter água, a gente sabendo que não vai ter, e tudo bem também, as pessoas assinam à torto e direito, e nada, de alguma forma, nada disso é responsabilizado. O que acontece, um plano diretor que em Sorocaba a gente tem, né? Já cansei de falar isso, o mapa de zoneamento que não conversa com um macro zoneamento ambiental, isso é aprovado e tudo bem. Então, assim, de que forma a gente consegue com que essas coisas sejam feitas de outra forma? E, por outro lado, a forma de envolver os arquitetos nas questões da cidade, nas questões de políticas públicas, isso é uma coisa que me preocupa, e a gente dentro do IAB começou esse movimento, buscando, eu já conversei, né, com o Fabrício, nas cidades menores, para tentar ver quais arquitetos nos municípios poderiam estar interessados nessas questões e fazer parte de conselho, e se não existe conselho, a gente pode, né, pleitear a vaga em conselho, pleitear a formação de conselho, tentar dar o apoio, tanto na CAL quanto na IAB, nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, fazer com que as coisas sejam cumpridas como deveriam, seja Estatuto da Cidade, seja, né, que os municípios tenham legislação, porque está no Estatuto, mas se o município não regulamenta, nada acontece. Sorocaba, desse tamanho, acontece isso, de que dirá os outros, né? E como envolver esses arquitetos? De uma forma que eu acho que com o tempo, Silvana, se a gente consegue esse trabalho, os próprios gestores vão sentir falta de ter arquiteto. Eles deveriam sentir falta de ter um arquiteto e um arquiteto capacitado, né? Mas é só uma reflexão. Eu acho que é um pouco de encontro daquilo que eu tinha perguntado, né? Quem que é o pai da criança, né? Porque, assim, ver projetos das secretarias que a gente não sabe quem que é o pai da criança é muito difícil. Eu acho que, assim, as pessoas acabam usando, né, o artefato de ser funcionário público e acabam de alguma maneira, tirando de si a responsabilidade. Eu acho muito grave quando você tem conhecimento de alguma coisa e você omitir, né? Porque por uma questão política, tal, eu acho isso é muito preocupante, porque, assim, você é a única pessoa que pode ser o fiel da balança, né? Que você pode tender para um lado e para o outro. E quando as pessoas não se responsabilizam, é problemático. É como você falou, não tem água, o diretor do SAI fala que tem, e ok, mas qual é a responsabilidade dele quando não tiver? Porque, assim, geralmente abre-se uma queixa, né, pública tal, e vai em cima do órgão e as pessoas somem, né? Ah, não foi na minha gestão, foi na de fulano tal. Eu acho que, assim, acabou ficando, né, para os órgãos públicos muito fácil não se responsabilizar. E tem que ter alguma maneira da gente realmente chamar, né, para a realidade as pessoas que realmente se encabeçaram aquilo, né? Eu acho que é um compromisso que, inclusive, a gente fala quando a gente se forma, né? É um compromisso com a sociedade, que a gente não quer acontecer, né? Eu acho que essa sensação de que você falou, né, que as coisas vão acontecendo, a gente fica boquiaberta, né? Essa sensação que a gente tem, a questão da impunidade, né, da falta de consequências, né? Eu acho que deve ter algum artifício, alguma maneira de resolver essas questões. Eu acho que é correto o jeito que você está pensando. São as discussões nas audiências, os conselhos, né, mesmo as outras autarquias, da gente chegar em caminhos que certas regras acabam sendo mais transparentes e as pessoas tenham a quem recorrer. Eu fico imaginando, né, você compra uma casa onde não tem água, você vai discutir isso com quem? Com o Papa? Né? Assim, a resposta que a gente recebe é assim, infelizmente não tem, choveu.
Não choveu. Eu tenho visto isso cada vez mais nos jornais. Que dó, não choveu, então você não tem água. Mas você tem uma torneira e uma tubulação que chega até a tua casa. Quem que é responsável por essa tubulação que chegou até a tua casa? Isso que eu acho que é mais grave. Né? Chegou lá, né? Não é um poço que você tem no quintal, né? Eu vejo isso, eu como faço parte da comissão de fiscalização, e eu percebo que as pessoas perguntam o que o CAL poderia fazer. Nós temos amarras muito grandes, né? Nós temos uma resolução que define o que a nossa fiscalização faz, e é uma resolução que vem do CAL BR, quer dizer, não é o CAL São Paulo que fez, então não adianta a gente sentar e fazer outra nesse instante. Além de tudo, nós temos um problema que vem desde a criação do CAL, que são as atribuições e as zonas de sombra. Isso tudo causa dificuldades para que se faça, às vezes, uma fiscalização adequada, ou para que se faça, no que diz respeito a órgãos públicos e esse tipo de coisa, uma cobrança mais rápida. Tem mecanismos? Tem. O Ministério Público. Mas a gente sabe que se o Ministério Público daquela cidade tiver superlotado de demandas e o promotor designado para aquela área não tiver grande afinidade com o direito urbanístico, ele também não vai dar a atenção necessária. E isso vai rolar, a gente costuma dizer aqui, nas gavetas profundas, e talvez daqui 10 anos aconteça alguma coisa. Só que nesses 10 anos, a cidade sofreu. A cidade não espera 10 anos. A cidade já é um organismo vivo, ela sequer espera o que você programou no plano diretor. Um plano diretor programa para 10 anos, X, ela fala assim, tipo X não tô afim, vou fazer Y, tá? E faz. E faz, porque ela é como organismo vivo, ela é, muitas vezes, pouco controlável. Por outro lado, a questão da participação é uma questão bastante complexa e bastante difícil. Não só a participação dos arquitetos, mas a participação pública nos debates. Quanto menor a cidade, mais difícil é você atrair as pessoas para esses debates, para essas audiências públicas. Eu vejo audiências públicas, eu não falei de onde eu sou, mas eu moro em Avaré, é uma cidade que não tem 100 mil habitantes. 10 anos eu fiquei no conselho, que aqui chama Conselho do Plano Diretor, que é o equivalente ao Conselho das Cidades, ou algo assim. E esse ano o nosso prefeito tesourou a lei, uma lei complementar, a lei do plano diretor, e simplesmente destituiu do conselho a habilidade de ser deliberativo. Transformou o conselho em consultivo com uma canetada e com a aquiescência da Câmara Municipal. Então, isso, como você disse, se acontece em Sorocaba, se acontece em Avaré, em que o conselho era briguento, ativo, você imagina numa cidade menor, com menos estruturas. Então, realmente, eu acho que assim, é uma coisa que precisa melhorar de tudo. O arquiteto, ele precisa ser e ter fé pública como um advogado tem. Nós não temos fé pública. Você já reparou nisso? Não adianta você tem que... Você pergunta se o advogado tem que pagar um registro de responsabilidade técnica pelo aquilo que ele assinou. Não, ele tem fé pública, nós não temos. Nós não temos, o engenheiro não tem, não somos só nós, mas só advogado que tem, na verdade. Então, nós precisamos chegar a este nível de consciência de classe. Nós somos uma classe, temos que lutar como arquitetos, né? De uma forma geral, pela melhoria da condição da profissão, incluindo nela todos esses pequenos e grandes, né, momentos e trabalhos que nós temos que fazer. Eu acho que é uma luta grande, o CAL só tem 10 anos, né? Você fala assim, nossa, mas o CAL não fez nada.
O CAL só tem 10 anos. O CREA tem 60 anos e está no mesmo pé que nós, viu, gente? Não é que, apesar dele terem 180 fiscais e a gente só ter 13, no que diz respeito a muitas coisas da profissão, eles estão no mesmo pé que a gente. Então, a gente tem que lutar, temos muitas lutas, e temos que ir vendo o que a gente consegue ganhar pouquinho a pouquinho em cada uma delas. Não é uma resposta, é só um molho para o debate. Eu vou abrir aqui para a Terezinha, porque a Terezinha tem umas ideias boas sobre esses debates da questão pública, das legislações. Tá. Eu acho que é um momento muito difícil, viu, Ângela? É um momento muito difícil, por um lado, mas ele abre uma série de oportunidades, porque está ficando muito claro, tá? Uma série de interesses, eu acho, tá? Conflitantes na cidade, eu diria assim, tá? Nunca ficou tão explícito, né? Esses conflitos, né? Nesse sentido, eu acho que cabe ao CAL, com certeza, né, uma participação muito mais ativa nessas discussões, não só monitorando, mas incentivando essas discussões e participando ativamente dessas discussões, colaborando, tá? Através da sua participação, da sua expertise sobre as normativas, tá? A evolução dessas normativas, né? E que ele tenha uma atuação, eu acho que muito mais próxima, né? E muito mais crítica, né? De grandes empreendimentos na cidade. Isso sim, eu entendo que faz parte de nossas competências, tá? Participar desses debates, dessas discussões, né? E colocar a defesa do interesse público nesses espaços, né? Então, eu acho que ele tem que estar dentro dos conselhos, ele tem que estar participando das audiências públicas, né? Mas eu penso também que nesse processo de monitoramento e avaliação, talvez seja um passo adiante nesse momento, tá? Quando a gente fala do exercício profissional, tá? Na esfera pública, né? De que, né, questões que, de repente, são da percepção, né, de interpretações incorretas dessas normativas, tá? Que se a gente tiver profissionais que estão desenvolvendo, estão à frente da coordenação, tá, desses processos, tá? Isso eu acho que pode ser objeto de ser levado à discussão das comissões de política urbana, ambiental e profissional. Não necessariamente da fiscalização, Ângela, tá? Mas da discussão disso dentro do CAL, digamos, de um exercício profissional que induz, tá, a práticas lesivas da nossa profissão, tá? Digamos, as nossas cidades, tá? Na análise de grandes empreendimentos, de novas normativas, tá? Isso eu acho que sim, pode ser levado, eu acho que seria um passo adiante, ser levado a essas comissões. Isso eu acho que poderia ser um papel das comissões do CAL. Não de fiscalizar, mas, num primeiro momento, de se posicionar frente a essas normativas, tá? Isso está sendo objeto, viu, Ângela, tá? A gente tem coisas que estão sendo encaminhadas por outros municípios, né? Que, por exemplo, a apreciação de questões de que o prefeito de um determinado município vai passar uma lei de termoelétricas, tá? Uau, com grande impacto, tá? Como é que fica essa cidade, tá? Coisas de interesse social, como está acontecendo aqui em Sorocaba, relativas à habitação, né? Com grande impacto, né? Tentando, quando a gente percebe que alguns instrumentos do Estatuto estão tendo interpretações que, digamos, de interesses difusos que são importantes, tá? Quais sejam a função social da propriedade, a função social da cidade. Então, sim, eu acho que as nossas comissões podem
pode entrar como apoio para discutir essas questões, viu, Ângela? Eu acho que talvez isso fosse um avanço. Não fiscalizar, né? Fiscalização direta do exercício profissional, mas dos impactos que esse exercício, tá, que podem ser feitos por arquitetos, podem trazer às nossas cidades, podem ser objeto de discussão e manifestação da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Da mesma forma que nós estamos apreciando, tá, questões que vêm de entes federativos, tá, que já está sendo objeto na nossa comissão, elas podem vir também, eu acho que da esfera estadual e da esfera municipal, tá, que poderiam ser encaminhadas através das nossas regionais. Tá? Eu acho que sim, nós podemos avançar nessa situação. Tudo bem? Não de punir profissionais e fiscalizá-los, mas de discutir essas questões. Eu acho que seria isso, Ângela. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Fabrício, depois a gente já deixa a Denise falar. Só lembrando que a Comissão de Fiscalização, ela dividiu com os fiscais as funções previstas pelo CAL. Eles fazem a parte de punição, né, essa parte de fiscalização efetiva e processos, quando for o caso. Mas a comissão, ela fica com a área de educação e prevenção. Então, na área da educação é que a gente atua. E nisso a gente pode sim e deve fazer dobradinhas ou triplicadinhas ou quadruplicadinhas com várias comissões do CAL para levar essa discussão e poder preencher essas lacunas pouco a pouco. Perfeito, obrigado, pessoal. Eu queria, antes de passar a palavra aqui para a Ângela e para a Denise, eu não sei se a Ângela quer falar, na verdade ela colocou uma questão aqui, eu já retomo ela. Gostaria de pedir para que os participantes preencham uma pesquisa de satisfação aqui desse nosso evento. Eu queria ressaltar assim, que eu aqui como coordenador, né, do escritório descentralizado, faço parte então dessa nova gestão do CAL e queria ressaltar então esse compromisso dessa nova gestão também de primeiro abrir o CAL e tentar aproximar o CAL do interior e tanto das pequenas cidades como também dos arquitetos que estão no interior, seja no sentido de auxiliar enfim, né, no dia a dia da profissão do arquiteto, como também levar essas informações, né, seja do ponto de vista do planejamento urbano, seja do ponto de vista de qualquer outra comissão que o CAL tenha, para a gente tentar se aproximar realmente, né, e tentar nos conectar, assim, com os arquitetos que estão cada vez mais distantes, assim, dos grandes centros urbanos, né. Na nossa apresentação, que eu acabei montando, dá para a gente perceber que nós temos uma grande concentração aqui de arquitetos em algumas cidades, normalmente as que têm uma urbanização mais consolidada, mas isso também não quer dizer que a gente não tem que olhar para os pequenos municípios. A gente percebe que tem um movimento muito grande mesmo de migração, né, de urbanização cada vez mais acentuada no interior do estado, e isso também faz uma força incrível assim no nível do planejamento das cidades pequenas, que tem muito pouca tradição de planejamento, né? E que agora com a pandemia, por exemplo, a gente conseguiu ver que muita gente saiu dos grandes centros e foi para as pequenas cidades, né? Nós temos a grande maioria das nossas cidades tem 2, 3 arquitetos ativos, mas todas elas têm registro de responsabilidade técnica, ou seja, tem arquiteto trabalhando que não necessariamente faz parte daquele município. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha ações como essa, como a Ângela colocou, né, de educação, mas a gente poderia dizer como de valorização mesmo da nossa profissão, né? E eu acho que eventos como esse são fundamentais nesse papel. Bom, vou deixar então a Denise e a Ângela concluir. Se alguém quiser mais chamar a palavra, por favor, coloque aqui no chat. Vou pedir mais uma vez, então, para que vocês preencham essa satisfação
pesquisa de satisfação, e daí a gente encerra por hoje. Denise, fica à vontade. Tá, obrigada. Não só em relação a essa questão da valorização, né, do contrato, da falta de interesse, né, da população e até dos arquitetos pela cidade, é uma questão que eu também não sei se cabe ao CAU, mas, assim, eu acho que ao mesmo tempo é importante pensar a legislação, pensar essa participação nos conselhos, mas, assim, de alguma forma pensar ações que traz a população para mais em contato com a cidade, com um arquiteto. Por exemplo, em relação ao patrimônio aqui em Sorocaba, a gente estava um pouco, uns anos atrás, preocupados. Nossa, ninguém se preocupa, mas o que a gente se deu conta? Ninguém conhece, a população não sabe o que é patrimônio, não conhece. Aí nós fizemos uma ação chamando toda a população, concurso de fotografia, mostrar o que existe, palestras técnicas, visitas técnicas, assim, dá trabalho, mas assim, acho que tem que acontecer junto, não abandonar os conselhos, não abandonar o resto, mas assim, pensar ações de aproximação. Com certeza. Esse é o nosso segundo evento nesse formato, né? Com a pandemia a gente conseguiu formatar essa plataforma aqui para a gente conseguir fazer isso. Para vocês terem ideia, foram convidados todos os arquitetos ativos e para esse evento específico a gente também convidou todas as prefeituras, 69 prefeituras, 69 câmaras e mais de 150 secretarias. Para todos os municípios, a gente fez um levantamento, assim, Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento, de Infraestrutura, de Obras, enfim, né? E também a gente tem buscado, né, se aproximar do poder público no sentido de participar das comissões, né? A gente já tem aumentado de modo considerável assim, as solicitações, né, para que a gente participe, tenha cadeira. Junto com o IAB, a gente tem ampliado também o número de arquitetos nessas comissões, e a ideia é realmente, assim, abrir o CAU no sentido de auxiliar, né, no planejamento urbano e naquilo que a gente pode contribuir. Estou vendo o rostinho da nossa vice-presidente, Poliana Risso, também. Queria agradecer a presença dela. Poli, quer dar uma palavrinha? Eu só estava escrevendo aqui para vocês, parabenizando o encontro e, na verdade, ouvindo assim, as diversas falas na verdade, para a gente ir pensando e aprimorando o trabalho pelo interior, né? Então, achei que o encontro de hoje foi muito rico mesmo, para a gente refletir e melhorar essas ações. E uma coisa que a Denise colocou, que é o desconhecimento da sociedade, realmente, acho que a gente tem que contribuir nesse sentido. E uma coisa que a gente sempre fala é se unir aos demais entidades para poder transformar esse cenário, né? Mas eu entrei aqui rapidinho, na verdade, assim, estou acompanhando há um tempo o debate, mas não ia falar. Mas aqui está em fechamento e agradecer demais o pessoal que está participando aqui e contribuindo. Muito rico, obrigada mesmo. Obrigado, Poli. A Ângela tinha colocado uma questão, Ângela Cristina, que hoje temos duas Ângelas aqui, então eu me confundo. Mas, eu respondi. Ângela, você quer... Já respondeu, né? Ângela, quer falar ou tudo bem? Senão, nós temos ainda uma participação aqui da Ana Paula, da Prefeitura. Eu só queria fazer uma observação. Está acompanhando, mas ele está parado desde 2013, né? No Senado, já com a redação final. Transformar a arquitetura e urbanismo numa profissão, numa carreira de Estado, ela leva àquela condição que a Silvana tinha falado, né? Ninguém abre mão de um advogado. Pode ter um, né? A cidade pode ser o cu, mas está lá, né? Desculpa, mas está lá. E nós, como eu acho assim, o arquiteto urbanista, ele é naturalmente transdisciplinar. Ele naturalmente ele vê a cidade como se fosse um drone, né? E tem o conhecimento para atuar como tal. E está parado desde 2013, né? Há várias ações. Eu recebo na pressão, a gente recebe a VARs, a gente recebe abaixo assinado do periquito do vizinho, aquele na pressão com a lista de todos os senadores. O que o CAU pode fazer em termos de conscientizar a categoria de que tem que pressionar
porque parado desde 2013, já com redação final, é muito tempo, né? E são arquitetos e engenheiros, então é um número significativo de pessoas que podem atuar. Talvez, é uma sugestão, o CAL concatenar todos nós de forma a pressionar que esse PL ande, né? Porque realmente estamos aí dispersos. A gente acredita na profissão, a quantidade de pessoas que você contacta para participar dessa reunião e o número efetivo, é lógico que normalmente são 10% mesmo, mas enfim, eu acho que talvez o CAL, não a fiscalização, mas o CAL como um todo, pudesse pegar pesado nesse tipo de campanha. Parabéns pela iniciativa de todos, pela disponibilidade, e vamos tentar aí para frente. Um abraço. Obrigado, Ângela. Temos só mais uma mensagem aqui da Ana Paula falando sobre a Prefeitura de Itu. Ana Paula quer participar aqui com a gente, fazer uma última fala, daí a gente encerra, tá bom, pessoal? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu só quis colocar um pouco da experiência que a gente tem na Prefeitura aqui de Itu. A gente conseguiu colocar os arquitetos em posições de destaque, tanto nos conselhos, como na revisão de leis, nas ações que a gente faz no município, e tem sido uma experiência muito gratificante para nós. Mas eu acho que a primeira coisa que conta nisso tudo é a vontade política do prefeito, né? Então, a primeira coisa, quando nós estamos na reeleição, nós fomos reeleitos, eu não sou funcionária da prefeitura, eu sou comissionada, sou diretora de obras. O secretário de obras é engenheiro, é servidor público, né, de carreira, mas as duas diretoras são arquitetas. Então, a gente conseguiu trazer, os arquitetos são minoria na secretaria, é fato, mas a gente conseguiu colocá-los em posição de destaque, talvez por conta do patrimônio histórico que a gente tem aqui em Itu, então os arquitetos são muito envolvidos nessa área. Na lei de zoneamento, que a gente teve que fazer uma revisão, foi tudo comandado por arquitetos. Então, mas a primeira coisa é a vontade política do prefeito de fazer isso, né? De acreditar que, colocando arquitetos à frente, principalmente do planejamento urbano, ele teria condições melhores para fazer essa revisão. E a gente, hoje, depois de 4 anos e meio, a gente vê que isso realmente deu certo. Então, eu só queria colocar para vocês essa nossa experiência, de realmente ter arquitetos à frente, participando de todos os conselhos da prefeitura, participando da revisão de toda a legislação, e isso a gente tem feito uma grande diferença na cidade, não vou dizer nem em termos de administração, política, nada disso, mas assim, na maneira como a população tem visto a cidade, né? Então, não sei se Itu também é uma cidade pequena, a gente falou muito aí de Sorocaba, Itu é uma cidade bem menor, mas eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente conseguir esse contato com a população e, primeiramente, a vontade do prefeito, né? Mas foi uma experiência, tem sido uma experiência bem interessante ter os arquitetos à frente, né? Só queria comentar isso com vocês para colocar a nossa experiência aí, que está sendo bem legal. Obrigado. Parabéns pelo evento e obrigada pelo convite. Ana Paula, aproveito para te perguntar, e tu tem conselho de patrimônio? Ou qualquer Conselho de outro Patrimônio conselho? e eu sou a presidente. Então pronto, achei quem eu precisava. E a gente é bem atuante nessa questão do patrimônio, bem atuante mesmo. Legal. Depois, então, eu gostaria de conversar com você para ver a possibilidade do CAL também participar do conselho com vocês, que eu acho que o Conselho de Patrimônio de Itu deve ser um dos mais importantes aqui da nossa região, né? O nosso conselho, ele existe já há algum tempo, começou numa administração anterior, porém ele não era muito ativo, né? Então, em 2018, a gente resolveu fazer uma remodelação nele, e ele não é deliberativo ainda, ele é consultivo, porque a gente se reporta ao CONDEFAT, né? O nosso centro é tombado pelo CONDEFAT, então a gente não consegue ainda ter assim, uma autonomia, mas é um conselho que é atuante na preservação, nos projetos da prefeitura, né? Apesar de eu ser funcionária da prefeitura e ser a presidente, a gente procura deixar as coisas bem desvinculadas,
Então, a gente critica os projetos, a gente apoia, a gente está tentando aí fazer um conselho atuante, tá? Bem legal também. Legal. Então, depois eu vou tentar entrar em contato com você para a gente conversar mais sobre isso, pode ser? Pode, claro. Fique à vontade. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui só mostrando 2 slides para agradecer e também deixar os meus contatos. Lógico que um assunto como esse, né, não seria encerrado numa reunião só. Imagina, se a gente pensar que talvez o início desse assunto começaria lá em 63, no seminário da Quitandinha, e hoje a gente está aqui ainda com todos esses desafios no estado com maior desenvolvimento urbano do país. Então, imagina só que a gente ainda tem para crescer, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, esse daqui seria o link do formulário. Por favor, né? Preencham nossa pesquisa de satisfação aqui do evento. Nossa ideia é levar mais informações para os outros municípios. Esse daqui é o meu contato. Estou vendo que aqui também está o contato aqui do Luiz, que é o nosso assistente aqui da regional, mas eu vou deixar também no chat aqui o meu contato de WhatsApp, quem precisar entrar em contato comigo, fica à vontade, procura aqui pela gente aqui na Regional Sorocaba. Deixa eu voltar aqui com vocês, então vou colocar aqui, ó, 15 91 24 25 21. E é isso, gostaria de agradecer a Ângela, a Terezinha, nossa vice-presidente, Poliana Risso, que sempre acompanha aqui as nossas reuniões, a todo mundo aqui que está sempre muito engajado, a Silvana, a Denise, e todo mundo aí que participou com a gente. Obrigado, gente. Terezinha, acho que quer falar uma última palavrinha. Fica à vontade, Ângela também. Só uma palavra rápida, tá? É que dentro da Comissão de Política Urbana e Ambiental e Territorial, né, caso ela venha no sentido de monitorar, de auxiliar as discussões sobre essas políticas, né, e que qualquer encaminhamento, qualquer discussão que saia a nível da regional, tá, ela pode sim ser objeto de discussão, né, dentro da CEPUARTE, tudo bem? Tá, isso tem aparecido, né, para que o CAL se posicione em relação aos que os municípios julguem importantes para desenvolvimento do planejamento urbano, ações e políticas setoriais na cidade. Seria só isso, Fabrício. Obrigada a todos. Eu também gostaria de agradecer a todos pela presença, por se dispor a participar com a gente nessa roda de conversa, numa noite tão geladinha dessa. E vamos marcar uma próxima com um vinhozinho na mão, porque daí aquece, né? Obrigada, Poli, de ter aparecido e outras conselheiras que eu vi aqui que estavam presentes. Obrigado para vocês todos que nos ajudaram a fazer esse debate. Eu acho que a gente precisa realmente trazer os arquitetos para dentro dessa história e começar a pôr mais evidência para a nossa profissão. Eu coloquei no chat o meu e-mail do CAL. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, podem me escrever que eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.